Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Ricardo e vamos fazer mais um estudo no dia de hoje. Para harmonizar os nossos pensamentos, eu vou colocar uma música que vai nos preparar para a prece. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. E agora, nesse momento, convido a todos que possamos unir nossos corações e pensamentos, elevar nossos sentimentos à espiritualidade amiga,
louvando a Ti, Jesus, agradecendo a oportunidade desse amparo em Seu nome. Pedimos permissão para iniciarmos essas importantes reflexões de hoje. Que possamos, através dos Seus ensinamentos, de mais um ensinamento, que possamos nos motivarmos a nos melhorarmos, a colocarmos em prática essa tão sonhada reforma íntima. Estejam conosco nesse momento de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos mais uma vez, né? Hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante que consta no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 18, ele fala: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? Vamos estar falando especificamente sobre o item 16. Vamos entender, através do item 16, por que são muitos os chamados e por que poucos escolhidos. Especificamente, o item 16 é uma instrução, a última instrução do capítulo, passada por Simeão, que foi dada em Bordeaux em 1863. Tá? O tema é: reconhece-se o cristão pelas suas obras, ou pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Bom, interessante, né? Assim como fala sobre a música fala sobre esse processo de mudança que todos nós precisamos passar, apesar de não estar no vídeo, mas a música faz a mesma chamada da instrução que o Espírito traz. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa percepção nossa que nós temos dessa história do cristianismo primitivo até os dias de hoje. Vamos trazer para nós, de certa forma, um pouquinho do aspecto filosófico e do aspecto religioso. Né? A gente percebe que Jesus esteve há mais de 2000 anos atrás, né, aqui com todos nós, e deixou uma mensagem de amor. O seu evangelho é uma carta de amor. E desde então, através dos primeiros movimentos dos apóstolos e discípulos, nós estamos tentando deixar essa chama viva, não só em nossos corações, mas em todos aqueles que nos rodeiam. E Simeão, nessa instrução, ele já fala justamente sobre sobre o que ser cristão, né? E queria trazer para vocês essa reflexão sobre o que é ser o cristianismo. O cristianismo começa, né? Logo após a missão que Jesus deixou para todos nós, de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e aquele grupo de seguidores fundaram o cristianismo primitivo, fundaram no sentido das suas práticas, né? Quando eles se movimentaram enquanto grupo para ajudar aqueles que precisavam, ali sim o cristianismo primitivo estava tomando a sua vida, tomando o seu corpo. Quando nós pensamos no contexto histórico dessa época para cá, eu particularmente falando, eu pensava de forma muito singela, né? Dali surgiu o catolicismo, depois o protestantismo e chegou na terceira revelação, né? Que somos nós os espíritas. Mas estudando para o estudo de hoje, né? Para a palestra de hoje, eu fiquei bastante impressionado com a quantidade de divisões que o cristianismo tem. E queria dividir essa reflexão com vocês, né? Vamos listar aqui brevemente falando quais são as denominações cristãs que nós conhecemos, né? Claro que, vamos dizer assim,
a que todos nós conhecemos, né, que seria o catolicismo, que é representada pela Igreja Católica Romana, né, ela é constituída por 23 igrejas particulares, né, que são igrejas autônomas. E a partir do primeiro concílio que se tem história, que é o concílio de Éfeso, houve a primeira divisão dessa igreja, que é conhecido como nestorianismo, ou seja, a igreja assíria do Oriente. Foi a primeira grande divisão de ruptura do cristianismo, dando fim à igreja primitiva, né? Essa igreja, que é como se fosse é considerada a antiga igreja do Oriente, foi feita essa divisão. Logo depois, em 1517, nós temos uma grande divisão, que foi o protestantismo, trazido por Martinho Lutero, quando ele pregou as suas 95 teses, dividindo também novamente esse cristianismo, né? A gente pode dizer que esse protestantismo tem a parte do conservador histórico, que são os luteranos, os calvinistas, reformados, presbiterianos, congregacionais. Tem também os radicais, que são os anabatistas, os puritanos. Aí vem os conservadores, que são os batistas, os metodistas, os adventistas. Tem o protestantismo inglês, representado pela igreja anglicana, igreja episcopal. Ainda assim, nós temos ainda 3 ondas ali dentro dos protestantistas, que são a primeira onda considerada os pentecostais, os deuteropentecostais e os neopentecostais. Outra divisão que aconteceu, né, também foi da ortodoxia oriental, né, onde tem a criação da igreja ortodoxa, né, em suas várias denominações, miafisismo, né. Ainda assim, nós temos também dentro dela a ortodoxia, que tem vários patriarcados, várias divisões dentro da igreja ortodoxa. Eu não vou nem relacionar aqui, porque são várias. Além disso, também nós temos os restauracionismos, que são representados pelos mormons, pelas testemunhas de Jeová e pelos adventistas. Além desses, nós temos os arianistas, os modalistas, os monarquianistas, os patriarpacianistas, os serventistas, os socianistas, enfim, os pentecostais em nome de Jesus. Além, nós temos os gnósticos, os Rosa-Cruzes, os católicos liberais e os espíritas, onde nós aqui chegamos. E aí me deu até falta de ar, de tanta denominação que eu percebi, né? Eu não sabia, queria dividir, fiz questão de falar brevemente isso com vocês. Tanta denominação, quantas igrejas cristãs existem? E aí, por que eu falei para vocês isso? Porque justamente o Espírito, ele fala justamente essa frase: será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Por que tanta divisão? E aí o Espírito, ele faz aqui a sua reflexão. Nós, na verdade, nós estamos adaptando as ideias de Jesus, modelando essas ideias de Jesus de acordo com as nossas necessidades, talhando as ideias, até rebaixando elas, mutilando-as. E aí a gente percebe que é justamente o homem, com a sua dificuldade, que ele tenta, na verdade, traduzir algo que estava tão simples, definido lá atrás no cristianismo primitivo. E aí
vem a primeira reflexão. Com tantas opções que nós temos, qual caminho seguir? Existe uma igreja a ser seguida que seja considerada ideal? E aí, novamente, vem uma outra reflexão. É notório a gente perceber a dificuldade que nós temos em aceitar a religião do outro, né? A gente percebe que todos esses aqui relacionados são denominados cristãos. Seguimos o mesmo mestre, temos o mesmo modelo. Existe uma igreja correta? Será que existe um único caminho a seguir? É claro que não. Mas nós enfrentamos dificuldade com o nosso egoísmo, como se aquela igreja que nós estivéssemos escolhido, aquele segmento do cristianismo que nós escolhemos, fosse a principal, a mais importante, se não a única. E nós temos dificuldade. Acho que o grande diferencial de irmandade, de fraternidade que nós podemos experimentar é justamente fazermos o contrário, né? Dessas divergências. Se nós pensarmos, inclusive, nas guerras, muitas delas teve fundamento na história, um fundamento religioso, que não faz o menor sentido. Como pode um Deus de amor, como pode um representante de Deus, nosso irmão mais velho, que trouxe esse segmento, essa informação, essa carta de amor, como pode ser motivo de separação? E a gente percebe que o problema não está nas religiões, o problema está em todos nós, nossa dificuldade de aceitar o outro. Por isso que o capítulo fala, muitos os chamados. A mensagem do Cristo ela é difundida de várias formas. Ela chega em vários cantos do planeta, mas são poucos escolhidos. Porque, de fato, se reconhece como cristão pela consequência das suas obras. São pelas nossas obras que se reconhece a nossa ligação com Cristo, né? Bom, continuando aqui, quando ele fala que nós somos monopolizadores do pão da vida, como do pão material, como somos do pão material. O Espírito está falando, de certa forma, do nosso egoísmo. E nós temos um hábito, de fato, reforçando as palavras de Simeão, nós temos um hábito, na verdade, realmente de idealizar. Nós precisamos idealizar as pessoas, as instituições, os lugares. Chega a ser uma dificuldade de praticamente todos nós. E cabe aqui justamente essa reflexão. Nós criamos em nosso inconsciente a religião ideal, o Cristo ideal, os seguidores ideais. Nós realizamos em nossa mente como nós queremos estar em determinados lugares com o que nós achamos do que é ideal. Isso não está limitado só às religiões, não, tá? Isso também está limitado aos relacionamentos, sejam eles relacionamentos entre cônjuges, sejam eles relacionamentos de pais e filhos, irmãos, relacionamentos entre vizinhos. Isso também acontece no nosso local de trabalho. A gente coloca na nossa mente uma linha do que seria ideal. E a gente começa a cobrar dessas pessoas, desses lugares e dessas instituições a distância do que representa o real do ideal, né? A gente começa a ficar insatisfeito com a distância entre o real e o ideal. Ninguém, a não ser Jesus, ninguém é ideal para ninguém. Nenhuma religião ela teria, na verdade, esse compromisso de idealização do que nós colocamos, até porque quem professa as religiões, quem representa essas religiões, somos nós, seres que estamos em evolução.
A gente se decepciona com a religião, muitas das vezes porque a gente se decepciona com os seguidores daquela religião. E aí, a gente acaba, na verdade, não parando, buscando uma nova teoria para satisfazer a nossa noção de ideal. É claro que isso é só uma reflexão. É claro que essa reflexão só serve para que nós possamos nos motivarmos a mudarmos o nosso ponto de vista. Na hora que nós esquecermos do ideal, o único ideal é Jesus, na hora que nós olharmos para o real de cada um, pelo que cada um oferece para nós, a gente vai começar a valorizar justamente as conquistas do real para o novo real. Pelas obras, pelo que cada um pode construir. O Espiritismo, ele não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Ele não fala, apesar de ser um outro tema, mas se encaixa muito bem aqui, ele não diz que fora da igreja não há salvação. O Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Ele traz para a gente um novo olhar sobre esse capítulo 18, principalmente essa instrução que Jesus traz quando diz que reconhece-se o cristão pelas suas obras. O verdadeiro cristão não é aquele que está dizendo Senhor, Senhor, que está professando, que está falando as maravilhas do Evangelho. O verdadeiro cristão não é aquele que está aqui estudando. É claro que tudo isso é importante para todos nós, mas se reconhece o cristão pelas suas atitudes, pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências, pelo esforço que ele faz para se transformar em uma pessoa melhor. Então, nós podemos dizer, no final da passagem que Jesus trouxe, somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. O que Deus quer de nós? Qual é essa vontade que Deus está trazendo para todos nós? Hoje, nós fizemos uma escolha de estarmos aqui estudando, cada um de nós. Eu que estou aqui transmitindo esse ensinamento, vocês que estão aí do outro lado escolhendo ouvir esse ensinamento. Mas o que nós precisamos de fato é que nós nos motivemos a colocarmos todo o ensinamento que Jesus trouxe em prática. Precisamos começar a sermos caridosos justamente dando o primeiro passo de aceitação das outras religiões. Trago aqui essa reflexão, porque o Espiritismo, assim como o Simeão relembra nos primeiros parágrafos da instrução, a dificuldade que o Espiritismo enfrentou com Kardec, hoje em dia eu acho que não, mas que enfrentou durante esse tempo todo, né, principalmente no início, o preconceito com a mudança, o preconceito com o novo. Jesus, né, quando estava nos deixando aqui na Terra, nas suas últimas aparições, né, ele falou que ele prometeu para nós, todos nós, um consolador. Ele falou que deixaria um consolador para todos nós, que nós representamos esse consolador como doutrina espírita. A doutrina, ela não traz nenhuma novidade daquilo que Jesus trouxe para nós. Ela explica sem o véu do simbolismo. Ela aproveita a evolução das ciências, a evolução da filosofia, para justamente tirar o véu do dogmatismo que nós muitas das vezes carregamos por não entendermos as palavras simples e diretas de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele pode ser considerado um dos ensinamentos mais profundos que nós temos o convite a mergulhar, né? E o Espiritismo nos motiva a isso. Quando ele fala, né, que
são as nossas obras, é através da caridade que nós vamos promover a nossa salvação, eu me lembro muito bem daquele que motivou o nome da ABEBM, né? Que foi Bezerra de Menezes. Aquele que, falando de forma muito breve, que ao conhecer a doutrina espírita, compreende a verdadeira missão que todos nós precisamos aqui. Não importa se nós temos missões paralelas, que são importantes também, trabalho, família, a nossa posição na sociedade, e Bezerra de Menezes desempenhou várias missões, inclusive de político, para tentar ajudar a transformar o nosso país num lugar melhor para se viver. Foi também um grande lutador da unificação da doutrina espírita em nosso país. Com certeza, o seu legado ajudou e ajuda até hoje os espíritas, porque até hoje ele está trabalhando também na espiritualidade, mas, acima de tudo, foi a transformação moral que ele escolheu para si próprio, motivado por conhecer esse Consolador que Jesus trouxe. Ele se esforçou para colocar em prática. Ele passou a não priorizar mais o seu egoísmo, não priorizar mais a sua vida. A sua vida foi uma dedicação àqueles que precisavam. Assim como Paulo de Tarso também, que acaba o título dessa música, que nós passamos no início, chama-se Na Porta de Damasco. Todos nós nos encontramos nesse momento na nossa porta de Damasco, quando nós, de certa forma, conhecemos a doutrina espírita e nós percebemos que não basta só o perdão da espiritualidade de Jesus para seguirmos. O que nós precisamos, quando Paulo encontra Jesus e Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? Ele compreende a sua verdadeira missão, acima de tudo, de mudança interior. Ele consegue, através das suas atitudes, que foi uma atitude de coragem, ao perceber, ao admitir que estava agindo errado, ele faz um novo dia, um novo amanhã diferente, e passa a se dedicar o seu tempo à causa cristã, aquela mesma causa que ele perseguia. E por isso ele foi criticado por seus familiares, pela sociedade. Ele, inclusive, enfrentou a desconfiança dos cristãos, porque ele era o perseguidor. Como pode o perseguidor agora querer ser cristão? Foi um exemplo de apostolado. Elevou a divulgação do cristianismo para um novo patamar. Foi considerado o apóstolo dos gentios. Assim como Bezerra de Menezes, o 13º apóstolo, portanto, o que fez por Jesus também. Nós falamos, na verdade, de todos desses exemplos para nos motivarmos. Como realizar essas obras? O que eu posso fazer para colocar em prática esse ensinamento de Jesus? Como eu posso me reconhecer cristão pelas minhas obras, se eu ainda me percebo muito distante de Bezerra de Menezes, de Paulo de Tarso, que dirá de Jesus? O que queres de mim, Senhor? Espírito ainda imperfeito, no sentido da busca dessa perfeição. O que, Jesus, que Deus quer de mim quando tu falas? Somente os que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. E a resposta é muito simples. Deus quer que nós promovamos uma mudança interior dentro de nós. Não é a mudança do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso vizinho. Porque muitas das vezes a gente cai nesse erro. A gente conhece a doutrina espírita, a gente conhece mensagens maravilhosas e começamos a nos preocupar com quem está à nossa volta. Nós começamos a ter um olhar de julgamento. Essa mensagem aqui serve para minha esposa. Essa mensagem aqui serve para o meu marido. Essa mensagem serve para o meu pai, para minha mãe, para o meu vizinho. Nós esquecemos
que essa mensagem serve para a gente. A gente vai perceber que nós não podemos mudar as pessoas à nossa volta. Nós até tentamos. Jesus fala sobre isso em outra passagem evangélica. Em vez de olhar o cisco no olho do outro, olha a trave que está aqui na sua frente. Em vez de se preocupar com a dificuldade do outro, procure a dificuldade, a sua dificuldade. Porque é através da sua dificuldade, é através da minha dificuldade que nós podemos promover a mudança. Nós não podemos mudar o outro. Nós não podemos mudar ninguém. Inclusive, esse estudo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu não posso promover a mudança em vocês. Eu sou apenas aqui um instrumento de um recurso, promovendo aqui uma informação. A decisão da mudança é para cada um de nós. Eu, quando preparei esse estudo, eu percebo o que eu posso tirar da mudança do meu dia a dia. E aí eu tenho uma percepção que eu queria dividir com vocês. Do que adianta toda essa doutrina maravilhosa que eu conheço se eu não conseguir colocar em prática um Ricardo melhor? De nada vai adiantar. O que Deus quer de nós, através das diversas denominações de amor chamada religião, todas as religiões são corretas, todas servem se ela promove a quem segue essa mudança. Não precisamos entrar na questão técnica, se ela está certa ou errada, na questão doutrinária, aqui ou ali, não faz sentido se não promove ela a mudança. Eu conheci uma pessoa que ela estava como católica, e nós convivíamos muito bem com as nossas diferenças de religião, porque havia o respeito justamente na religião do outro, mas um belo dia nós nos permitimos conversar sobre reencarnação, sobre catolicismo, sobre espiritismo, e essa pessoa me deu uma lição de vida quando ela falou que a fé dela bastava para ela. Então eu percebi que não importa se a religião A ou a religião B fala da questão doutrinária A ou B. O que importa é se eu, através dessa religião, eu promovo essa mudança em mim. Inclusive, se nós formos olhar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, Jesus fala lá. Jesus compara o doutor da lei, que naquela parábola, o doutor da lei pode ser representado não só pelo político, mas pelo líder religioso, porque naquela época a liderança política também era a liderança religiosa, né? Ele compara o doutor da lei quando um viajante ele está no meio da estrada precisando de ajuda, aquele doutor da lei passa por ele e ignora. Ele compara também o levita. O levita era considerado na época de Jesus uma pessoa bem posicionada socialmente, com grandes recursos. Poderíamos dizer que pode ser considerado hoje a burguesia ou a parte da sociedade que detém as condições necessárias para promover mudanças materiais ou para promover a diversidade material em nossas vidas, com os empresários, quem está bem socialmente. Então, o levita, naquela época, também passou por aquele viajante que estava moribundo no meio da estrada, que tinha sido assaltado, estava quase morrendo, ignorou também porque ele tinha pressa. E aí Jesus chamou a atenção da atitude do samaritano. O samaritano, naquela época, ele vivia às margens da sociedade. Ele não era aceito pelos judeus, religião que predominava naquele momento, né? Então, poderíamos dizer que os samaritanos eram as pessoas que estavam à margem da sociedade. Poderíamos até dizer que são os não religiosos, só como um símbolo. E Jesus observa
que a atitude do samaritano em ajudar o viajante, comparando as três figuras, o doutor da lei, o doutor da religião, o levita e o samaritano, pela aquela atitude, era o que estava mais próximo da salvação. Olha que importante ensinamento Jesus traz para a gente. E eu faço uma reflexão para vocês. Vamos aqui fazer uma breve análise entre um cristão que está seguindo qualquer um cristão desses segmentos que eu li aqui. Eu não vou nem falar de outras religiões, vamos falar só dos cristãos, porque nós estamos falando aqui no nosso estudo. Independente desses segmentos que eu relacionei aqui, inclusive os espíritas, vamos imaginar um espírita, um católico, um protestante, um ortodoxo, enfim, qualquer um deles, aquele que segue, está toda semana aqui, toda segunda-feira aqui com vocês, assistindo o canal da BEBM, ou na quinta, que esteve antes da pandemia, presencialmente. Vamos pegar esse espírita, por exemplo, que sabe tudo do espiritismo. E vamos imaginar uma outra pessoa que não tem religião. Esses dois personagens, se nós olharmos de forma simples, só pela atitude religiosa deles, a gente pode achar que o cristão está mais próximo de Deus. Mas se aquele cristão, com toda a informação que ele tem da sua religião, não faz o bem, não coloca em prática a sua atitude de ajudar o outro, e aquele outro que não tem religião é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que promove o bem, vocês têm dúvida quem está mais próximo de Deus? Vocês têm dúvida quem está fazendo a vontade do nosso Pai? Jesus diz na parábola do samaritano, ele diz que é pelas nossas obras que se reconhece quem está mais próximo de fazer a vontade do nosso Pai, do seu Pai. É quem faz o bem, é quem promove o bem. Então não basta eu ter a informação de qualquer religião, não basta eu ter religiosidade se eu não uso isso para a minha transformação. E por que fazer o bem nos transforma? Isso a doutrina espírita explica. Lá na doutrina espírita tem uma pergunta que os espíritos respondem o seguinte: a raiz de todos os males, aliás, uma observação antes, o que é o mal e o que é o bem? Qual é a diferença do mal e do bem? Os espíritos são muito simples na resposta, porque é fácil identificar o mal quando a gente vê uma atrocidade, quando a gente vê um assalto, um assassinato, quando a gente vê uma violência. Isso é fácil identificar o mal. Mas será que é só esse o mal? Não. Os espíritos são muito diretos quando eles dizem que o mal nada mais é do que a ausência do bem. O mal não existe. É apenas a ausência do bem. Se eu faço bem, se eu estou fazendo bem, eu não estou fazendo mal. Mas se eu não faço bem, eu estou fazendo mal. Então, quando eu me posiciono em não fazer o bem, eu estou fazendo mal. Quando eu escolho a não me envolver, a não transformar esse mundo melhor, esse mundo para melhor, eu estou, de certa forma, fazendo mal para esse mundo. E aí os espíritos respondem uma outra pergunta de Kardec, quando eles dizem que a origem de todos os males que existem na humanidade, qualquer chaga que nós venhamos ter, qualquer vicissitude, a origem está numa só atitude, num só sentimento, vamos chamar assim, o egoísmo. É o egoísmo que traz a raiz de todos os males. Juntamente com o egoísmo, a dificuldade mais direta, que é o orgulho, eles são responsáveis por todas as tormentas que nós temos ou que nós causamos. Como combater o egoísmo? Porque seres egoístas, filhos egoístas,
não estão fazendo a vontade de Deus. Como combater? Como eu posso tirar esse mal de mim para me tornar uma pessoa melhor? É justamente fazendo o seu contrário. Qual é o contrário de egoísmo? Altruísmo, caridade, amor e movimento. É através da prática da caridade que nós vamos irradiar dentro de nós o que nós temos de melhor, as nossas virtudes. Vamos combater o nosso egoísmo. Vamos trazer a nossa caridade a um novo patamar, a quando olhamos principalmente para aqueles que nós temos divergências, que nós temos reajustes. Quando o nosso olhar para os nossos adversários for de caridade, nós vamos fazer milagres, no bom sentido da palavra, entre aspas. Vamos promover uma mudança. Porque eu posso não mudar ninguém, mas quando eu me transformo numa pessoa melhor, automaticamente chega a ser mágico isso. Quando eu me transformo, automaticamente eu transformo o meu ambiente, eu transformo as pessoas à minha volta, porque o bem, ele contagia. O bem, quando a gente vê uma pessoa se esforçando para fazer o bem, a gente se motiva e quer fazer também. Então, ao invés de eu querer mudar o outro, eu promovo em mim a mudança, porque sim, em mim eu posso promover essa mudança. E através dessa obra de mudança, essa obra é a possibilidade de tirar o homem velho que está dentro de mim e fazer surgir o homem de bem. É difícil, não é fácil. Não vamos nos enganar. Ninguém vai sair daqui desse estudo espírito superior. O fato de eu ter estudado, de eu ter feito essas reflexões, também para mim mesmo, não vai me transformar em espírito de luz. Mas o que importa é o caminho. O que Deus quer de nós é esse esforço. Deus não está nos olhando como nós olhamos para as pessoas com ideal. Ele já trouxe o exemplo para a gente, Jesus. Jesus não escreveu nada. Foi através dos seus exemplos que motivou outras pessoas a falarem dele. Olha que coisa bonita. O seu evangelho foi escrito por aqueles que o seguiam. Porque ele promoveu, não só na dissertação, não só na exposição, ele promoveu no exemplo, através de suas obras. As pessoas que o seguiam perceberam que era possível a mudança acontecer e se esforçaram. E nós aqui hoje estamos diante de uma escolha para nós tomarmos. O que eu, Ricardo, posso fazer para mim mesmo para ser uma pessoa melhor? O que conta para Deus é o caminho, é o real. Deus vai estar feliz com o primeiro passo, com o segundo, com o próximo passo que eu vou dar. Jesus vai estar feliz também em perceber, quando ele olha para um cristão, um pingo de luz do seu evangelho, e percebe que aquela pessoa não está estagnada na vaidade, no orgulho. Ela pode se reconhecer ainda com dificuldade, mas ela está se esforçando para ser uma pessoa melhor. É isso que Deus quer de nós. Que nós promovamos essa obra dentro de nós. Ele quer que nós sejamos a mudança que o mundo precisa. Meus amigos, nós estamos no meio de uma transformação. Vamos estar, inclusive, falando sobre isso nas próximas semanas, se eu não me engano. Sim, vamos estar falando sobre transformação na segunda-feira que vem. Não vou dar spoiler, não, mas fica aqui o convite para a próxima segunda. Então, olha que interessante. Nós escolhemos reencarnar no meio dessa mudança. Então, que nós possamos ser a mudança que o planeta precisa. É através dos nossos exemplos, das nossas atitudes. Se nós conseguirmos promover a mudança em nossa família, e veja bem, cabe aqui novamente um alerta. Não é nós apontarmos o que os outros precisam.
dentro da família. Não vai ouvir essa palestra aqui agora e chegar em casa ou sair da palestra e começar a falar com que os outros precisam mudar. Ai, ai, ai. Tá? O mais importante é promover em ti mesmo, em mim, essa mudança. Porque aí, desculpa novamente ser prolixo, aí eu vou motivar a mudança da minha família. E uma família em mudança, a família é célula da sociedade. Um mudando, a família mudando, a sociedade muda. Nós estamos sedentos de bons exemplos. Nós estamos precisando de boas atitudes. Nós precisamos de cristãos que precisam colocar em prática as suas obras. Cristãos que são verdadeiros pingos de luz desse evangelho de Jesus. A minha mudança é contagiante. A mudança que vocês podem escolher é contagiante. E olha que interessante. Vou contar aqui um segredo para vocês. Não importa o que passou. Não importa as dificuldades que eu coloquei no meu passado. O que passou, na verdade, esse passado, ele só serve de alerta para a gente. Através do nosso passado, nós adquirimos nossa experiência. Nós sabemos o que funciona e o que não funciona. Tá? Então, o que importa é justamente o que nós vamos fazer com a nossa segunda-feira hoje. A segunda-feira hoje, que já passou, né? Estamos no final do dia, mas ainda está acontecendo. Essa segunda-feira vai valer a pena do que vai acontecer. Na pergunta 919, que eu confesso a vocês que é a minha pergunta preferida, essa eu não esqueço, é o número dela, 919A, especificamente. Santo Agostinho traz para a gente uma sugestão de como nós podemos nos tornarmos pessoas melhores. Porque a grande dificuldade que nós possamos ter é que mudança nós temos que fazer. Porque se nós já sabemos o que nós precisamos mudar, já é meio caminho. E já é uma atitude maravilhosa, você perceber que você precisa mudar alguma coisa. Mas e quando o nosso orgulho, o nosso egoísmo coloca um véu na nossa frente e nós não enxergamos uma dificuldade que nós temos? Às vezes as pessoas falam para a gente, mas a gente não aceita. E em Santo Agostinho, na pergunta 919, Kardec pergunta como promover essa mudança. Santo Agostinho é direto. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, já te disse, reconhece-te a ti mesmo. Busque o seu autoconhecimento. E Kardec completa na outra pergunta, no item A, mas como fazer isso? E ele traz a resposta. Ele fala para todo dia, e nós podemos fazer isso hoje, daqui a pouquinho está na hora já da gente descansar, da gente dormir. Quando você for deitar, faz uma reflexão do seu dia. Pensa como foi seu dia, mas com uma pitada de reflexão. Se coloca no lugar das pessoas que receberam as suas atitudes. Percebe como você agiu nessa segunda-feira. E percebe o que você pode fazer. Percebe o que você fez com as pessoas à sua volta. Se coloca no lugar do outro, mas faça isso de forma sincera. Aquilo que você não gostou, que o outro recebeu, você no lugar do outro, está aí a mudança que você precisa fazer. Não precisamos ir muito longe, é só o dia de hoje. Se nós botarmos em prática essa reflexão todos os dias, a gente vai promover em nós esse primeiro passo para a mudança. Vamos botar em prática a nossa obra chamada reforma íntima. Vamos nos reformar intimamente, de dentro para fora. Opa! Eu preciso mudar isso aqui em mim. Isso não está legal. Não tem problema se você não consegue. Não estamos falando do ideal, estamos falando do esforço. Tenta, retenta. Fica aqui um convite maravilhoso para colocarmos em prática. Sermos tolerantes, pacientes, benevolentes. Mas como fazer isso? A própria Associação Espírita, né? A própria Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes promove.
Nós temos 2 encontros semanais aqui na internet. Olha que interessante, estudem. Às segundas-feiras nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E às quintas nós falamos sobre o Livro dos Espíritos. Olha que oportunidade de estarmos aqui na BBM para nós podermos estudar sobre Jesus no Evangelho nas segundas. Olha que oportunidade nós temos de estudarmos na quinta-feira sobre o Livro dos Espíritos. Se permitam fazer essa busca no conhecimento, mas para apenas vocês terem, nós termos, e eu me incluo também, apenas para nós termos um único objetivo. Não é para nós falarmos que a nossa religião é melhor que a dos outros, não. Não é para nós apontarmos nos outros as diferenças da nossa religião com relação à do outro. Não é para falarmos que nós somos espíritas, não. Tudo isso serve para nós nos motivarmos a promovermos essa mudança. Então, deixo aqui para todos vocês esse convite, tá? E queria deixar também para vocês uma reflexão. Com tantas religiões, qual será a religião do futuro, hein? Será que é o espiritismo? Será que é o catolicismo? Se eu fosse falar isso, é porque deveria ter uma religião ideal, né? Nós temos a religião que nós precisamos. E quando Kardec entrevista um espírito superior, certa vez, muito bem documentada num volume da Revista Espírita, o espírito diz que a religião que é professada nos mundos superiores chama-se amor. No dia que nós colocarmos em prática a religião do amor, aí sim nós vamos ter entendido a mensagem do Cristo. Que todos tenham uma ótima noite, que vocês estejam em paz, que vocês tenham uma semana de paz e saúde, mas acima de tudo, que vocês arregassem suas mangas e possam promover em vocês essa tão mudança necessária, esperada. Eu, do lado de cá, vou também fazer o mesmo. Que possamos vir agora a nossa prece de agradecimento. Então, nesse momento, eu convido vocês todos que nós possamos novamente unir os nossos corações, unir os nossos sentimentos e que possamos imaginar em nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Vamos imaginá-lo de braços abertos, com aquele olhar que é contagiante, aquele olhar que só o olhar de Jesus já é um convite para todos nós. Ele está de braços abertos todos os dias, pacientemente nos convidando. E que nós possamos nos motivar. Já entendemos, Jesus, o que tu queres de nós. E estamos aqui, sedentos de colocarmos em prática esses ensinamentos. A nossa prece, Jesus, é de gratidão. Obrigado por esse farol chamado Evangelho, que nos ilumina, que serve como um farol para a nossa estrada, a estrada das nossas vidas. Podemos andar cambaleante, podemos ainda ter medos, outros sentimentos, mas a sua presença, os seus ensinamentos fazem toda a diferença na nossa jornada. E é por isso, Jesus, que agradecemos a Ti esse momento. Agradecemos a Ti a oportunidade de, mais uma vez, conseguirmos estar falando em Seu nome, estarmos refletindo sobre esse amor incondicional que Tu trouxeste para a gente. Pedimos permissão para encerrarmos esse encontro de hoje na certeza do porvir, na certeza que tudo passa. Maria, a Mãe Santíssima, disse isso para a gente, tudo passa. Jesus, mas só esse amor incondicional é que fica. Amigo mestre,
Nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. Salva-nos através dessa reforma íntima, desse trabalho redentor. A Ti, Jesus, entregamos nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.